Boa noite. Graça e paz esteja sobre você. Espero que você esteja bem. Hoje o nosso tema é sobre viver bem. Quem não gosta de viver bem, não é? Hoje nós temos muita busca para como viver bem. 10 passos para ser feliz, o segredo da mente milionária, as 5 lições para uma família feliz. Todo mundo quer viver bem. E a gente vai buscando e buscando, e parece que ninguém tem muito certo a resposta. E faz certo quem busca. Quem busca tenta honrar um presente, o maior presente que a gente ganhou, que é a nossa vida. A nossa vida foi dada por Deus. É uma dádiva, um presente. E saber como administrá-lo é uma busca correta, justa. E dentre as várias soluções dadas por aí, certo? Você conhece vários influenciadores na internet, vários anúncios que aparecem aí no Instagram, no YouTube, com gente falando várias coisas para você, para a sua saúde, para a sua vida no geral. A Bíblia tem uma orientação, e nós, como aqueles que entendem a Bíblia como regra de fé e prática, vamos aprender como a Bíblia nos ensina a viver bem. Você, vamos comigo nesse aprendizado hoje? Sim. Então abre a sua Bíblia aí, Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, está aí bem no comecinho. Capítulo 6, a gente vai do 1 ao 9, tá bom? Vamos ver se dá certo aqui. Passa para mim esse para ver se os próximos vão. Vamos lá? Aí, agora vai. Beleza. Vamos ler? Deuteronômio 6. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu ensinasse a vocês, para que vocês cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. Desse modo vocês, seus filhos e seus netos, temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numeroso numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prendas na sua testa, escreva nos batentes das portas em sua casa e em seus portões. O livro de Deuteronômio, se você for traduzi-lo, significa segunda lei. Quem fala esse trecho aqui do capítulo 6, no versículo 1 fala: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, seu Deus, ordenou que eu ensinasse. Esse eu é Moisés. Você já deve ter ouvido falar de Moisés, mesmo se você não tem muita familiaridade
com a Bíblia. Moisés é o grande líder, o grande juiz de Israel. Moisés foi chamado por Deus no meio de uma sarça ardente, um arbusto que pegava fogo e não se consumia. Deus chamou a Moisés, se revelou a ele, falou: Moisés, eu tenho uma tarefa para você. Eu sou o Deus dos seus pais. Desde o começo, Deus se revela a Moisés como um Deus de gerações. Deus chama Moisés: você será aquele que libertará o meu povo. Deus deu uma tarefa para Moisés. Deus se revelou para Moisés. Deus capacitou Moisés. Deus enviou Moisés. Deus te chama, Deus te capacita e Deus te envia. Mas te envia não para você e para os seus objetivos. Deus é um Deus de povo. Deus sempre chamou o seu povo, e o povo que sofre. Então Deus chama Moisés: Moisés, você vai ao Egito, você libertará o meu povo, você agirá em meu nome, tirará meu povo da escravidão de Faraó. E isso acontece. Ele vai até Faraó, Faraó resiste, mas Deus, com seu braço forte, tira o seu povo com poder, glória, de uma forma triunfal. O povo estava numa hora de frente ao Mar Vermelho, e o exército de Faraó vinha atrás, e eles temeram. Então o que acontece? Você sabe a história. O mar se abre, eles passam secos, salvos, dançam, celebram. Você conhece a história. Mas pouco tempo depois, a hora que eles vão, agora Deus fala assim: chamei vocês, povo de Israel, que estavam por muito tempo no Egito, com a cultura do Egito, comendo as coisas do Egito, se comportando como egípcios, escravizados. Agora eu vos chamo para algo novo, para uma terra nova, para ser o meu povo, para eu ser o seu Deus. O livro de Deuteronômio fala por dezenas de vezes, eu acho que fala que centenas de vezes: eu sou o seu Deus. Deus estava colocando na cabeça do povo que não havia muitos deuses, havia um único Deus, aqueles que deveriam, aqueles os quais o povo deveria jurar lealdade. O único Deus, Criador dos céus e da terra, que tinha uma lei boa para eles. Eles precisavam de novos costumes. Então Deus dá a lei para aquele povo, uma lei justa. E a Bíblia fala, Moisés fala lá em Atos 4, se você quiser conferir aí, Atos 4, Deuteronômio 4, do 6 ao 8, fala assim: vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses estatutos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois que grande nação tem deuses tão próximos como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem estatutos e preceitos tão justos como esta lei que hoje apresento a vocês? Moisés deixa claro que a lei que Deus deu é para que os outros povos, com outros costumes, outro tipo de justiça, olhem e falem: que povo é esse que tem um Deus tão grande? Que povo é esse que age tão justamente? Que povo é esse que tem mandamentos tão diferentes? Deus torna aquele povo um povo que carrega algo diferente de todos os à sua volta, de forma que cause admiração. Esse é o poder da lei de Deus, meu irmão. Esse é o poder dos mandamentos de Deus. Quando a gente olha para a sabedoria de Deus, quando a gente aprende dele, as pessoas ficam admiradas. Como esse casal age bem no casamento.
como esse marido age bem com a sua esposa, como essa esposa age bem com o seu marido, como eles agem bem com seus filhos, como esses avós tratam bem os seus netos, como esse funcionário faz bem o seu trabalho. Porque a lei de Deus, escrita no nosso coração, faz a diferença, a ponto das pessoas admirarem pela nossa justiça. E era isso que Deus queria com aquele povo, que eles fizessem a diferença no meio de nações idólatras, que haviam vários deuses corrompidos, que são deuses feitos por mãos humanas. Preste atenção nisso daqui. Não existe outro Deus. Deus deixa claro: eu sou o único Deus. Todos os outros deuses são feitos por mãos humanas, são feitos do anseio humano de buscar algo que o ser humano quer. Então eu invento um Deus para nutrir meu próprio estômago e o adoro, ou seja, eu adoro o meu próprio estômago. Toda idolatria se volta para o homem, é o homem adorando o próprio homem, rejeitando a Deus. Preste atenção, nos tempos antigos haviam deuses, cada tipo de Deus, para as pessoas buscarem algo para elas mesmas. Mas esse não é o Deus. O Deus de Israel, o Deus que chama Israel, é um Deus de povo, é o Deus do nós, é o Deus que age com justiça para todo o povo. Mas Israel, ele renuncia a esse Deus, ele traz esse Deus. E em Números 14, no versículo 4, e do 30 ao 32, se você quiser, depois você dá uma olhada, Israel rejeita Deus. Israel, depois de ter visto o mar se abrir, visto a mão poderosa de Deus, eles temem aos homens. Eles temem mais a Deus do que aos homens. Duvidam, negam a Deus, são infiéis. O que Deus faz? Aquele povo que Deus tinha escolhido para ser exemplo, para entrar numa terra, sair da escravidão e ir para uma terra que eles teriam descanso, Deus fala assim: vocês não entrarão, por causa da fé de vocês. Eles quiseram voltar para o Egito. Leia lá depois na sua casa, Números 14. O povo fala assim: eu prefiro voltar para o Egito. Quantas vezes o povo de Deus tem saudade do tempo que estava longe de Deus, por achar que teria uma vida melhor? Quantas vezes nós cobiçamos as cebolas do Egito? A Bíblia fala nisso, né? O que nós tínhamos longe de Deus, no meio de uma provação. Sabe, não há nada comparável à vida de Deus, a vida próxima a Deus. E quando nós olhamos para trás e queremos voltar, nosso coração age com incredulidade. Duvidamos daquele Deus que fez muitas coisas já na nossa vida. Você tem algo pelo que você possa lembrar agora? Fala: eu sei o que Deus fez por mim. Eu tenho várias. E toda vez que o natural me mostra o contrário, toda vez que acontece algo e eu falo: não, agora não tem jeito, agora não tem jeito, eu paro e penso: mesmo que as circunstâncias me digam o contrário, eu continuo crendo no Deus que me chamou, no Deus que me faz avançar, mesmo quando o mar parece profundo demais. Deus é um Deus que fala para a gente: se lembrem, geração após geração, se lembrem. Por isso, nós somos chamados a contar, geração após geração, o que Deus fez na sua vida. Seus filhos saberem, seus amigos saberem, seus filhos de forma natural e seus filhos na fé. Nós temos que contar o que Deus já fez por nós, pela sua igreja e pelo seu povo. Senão corremos o risco de cair em incredulidade e perder as próximas gerações. E foi isso que aconteceu. Aquela geração se perdeu. Deus falou assim: nenhum de vocês entrará, a não ser Josué e Caleb. Mas Moisés aqui, ele não está discursando para Josué. O Deuteronômio é quando Moisés está passando para a segunda geração.
a antiga geração já tinha morrido. Moisés tinha dado a lei lá em Êxodo para a primeira geração que agiu com incredulidade e passou. 40 anos depois está Moisés aqui novamente diante da nova geração falando: ei, vocês, é com vocês agora. Passou, aquela geração passou, agora é vocês que Deus tem chamado. Vocês são o povo que Deus tem chamado para entrar na terra prometida. E o Êxodo fala: vocês viram o que Deus fez. Aquela geração não tinha visto, mas eles aprenderam com seus pais o legado de Deus. E Moisés não falou com Josué, que era o líder sucessor. Moisés não falou com Josué, ou talvez com Caleb. Assim como Deus chamou Moisés, Deus chamou Josué. Depois no livro de Josué 1, próximo da Bíblia aí, ele chamou Josué, teve uma experiência pessoal com Deus. Mas o que Deus tem para o seu povo não é exclusivamente uma experiência pessoal, é uma experiência de povo. Moisés está falando: é o nosso Deus. Nós temos um costume, enquanto na modernidade, na igreja evangélica, principalmente a igreja evangélica brasileira, de entender que tudo nós estamos no centro. Deus te salvou individualmente, tenha convicção disso. Deus é um Deus pessoal, Ele te chama e fala pessoalmente contigo, mas nem tudo é sobre você, exclusivamente sobre você, meu irmão. Nós queremos ser salvos por Deus individualmente, e queremos ser continuamente tendo uma palavra para nós, uma promessa para nós, uma revelação para nós, uma caixinha de promessa para abençoar a minha vida, onde parece muito mais um Deus parecido com os ídolos do que com o verdadeiro Deus. Moisés não fala isso. Então a vida boa que Moisés está ensinando aqui para o povo tem a ver com nós. Porque você pode ter uma vida muito boa, se o seu redor estiver ruim, a sua vida vai ser ruim. Você pode tentar dar o melhor para os seus filhos, se os amigos dele estiverem em situação ruim, a hora que ele crescer, ele vai se relacionar com pessoas que não estão numa situação boa. Então o que Moisés direciona é que o povo, se quer viver bem, vivam como um povo que obedece à lei de Deus. Ele fala aqui: então Deus me chamou para que eu ensine a lei de Deus, para que vocês cumpram a lei de Deus. Dessa forma, os seus filhos obedecerão e tudo irá bem. Há uma sequência: 1 e 2. Eu ensinarei de forma que vocês cumprirão. E a sequência é o quê? Tudo irá bem? Não. Seus filhos e seus netos obedecerão e tudo irá bem, porque vocês serão numerosos. Não tem a ver com um indivíduo, mas tem a ver com gerações, tem a ver com multiplicação de pessoas culturalmente fazendo o que é certo. Faz sentido? Você está acompanhando comigo? Faz sentido? Se há uma cidade inteira fazendo o que é justo, a cidade vai prosperar ou não? Fica só você fazendo o que é justo, você vai colher pelos erros dos outros. Eu tive uma aula recente, e o pastor que era professor, ele falou: olha, tem coisa que é básico. Tem gente do mundo seguindo, obedecendo algumas coisas da Bíblia e tem prosperado, porque é uma questão de lógica, não é só uma questão espiritual, é uma questão ali. Se você for fiel no casamento, seu casamento vai ter união do seu casamento.
Se você não roubar, você não vai ser punido. Se você não matar, você vai ser punido. É uma questão de lógica. De você agir com justiça. Faz sentido? Então Moisés, ele diz claramente, então vocês, mas não só vocês, se vocês cumprirem, vocês, seus filhos, continuarão. É um movimento, e não só eu pensando em mim, falando, não, se eu fizer tudo certo, tudo bem, eu me fecho num bunker. Não, meu irmão, Deus te chamou para gerar um movimento de salvação. Deus não te chamou só para você ficar com medo de Deus, falar, não, tem que obedecer para ser abençoado, e eu aqui tudo bem, eu fico bravo com o outro que não está fazendo o que eu preciso para eu obedecer. Então o outro me irrita, eu peco, o culpado é o outro, eu falo, olha, é esse amaldiçoado que fez eu pecar, e todos obedecendo, estou sendo castigado. Essa não é a lógica de Deus. A gente sempre brinca que ela teve um chefe não, o cara que ela trabalhava, que ele estava gritando com as pessoas. O pessoal teve que chamar para dar uma bronca nele. E daí ele falou assim, o problema é que as pessoas me irritam. Eu fico nervoso, aí eu grito. O problema é sempre o outro. E aí eu sou afetado por isso. E em vez de ser vetor, eu sou influência. Faz sentido ou não? Você é flecha de Deus, meu irmão. Você é influência, você é vetor de bênção. Ou seja, Moisés ensina aqui, que a lei de Deus gera temor, aprendendo de quem Deus é. Quando você revela, quando a sua vida revela quem Deus é, as pessoas passam a temer a Deus. Fala, esse é o Deus justo. A Bíblia fala em Provérbios 9:10, fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Quanto mais eu conheço a lei de Deus que Moisés passou, quanto mais conheço esse Deus que é justo, mais eu temo a Deus. E isso gera o segundo passo. Mas o primeiro eu queria falar para você, qual a diferença de temer e ter medo? Porque muita gente confunde. A religião muitas vezes coloca medo nas pessoas em vez de temor. O medo, a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Pense em um pai justo, bondoso e amoroso. O filho tem temor pelo pai, porque ele é justo, bondoso e amoroso, ele trata com carinho, mas quando precisa ser corrigido, o pai sabe corrigir para o melhor do seu filho. Agora pense em um pai injusto e maldoso, que oprime o seu filho mesmo injustamente, que bate por qualquer coisa, que trata com injustiça, que faz diferença entre um filho e o outro. Aí você tem sempre medo, porque nunca você sabe quando você está agradando ou não. O temor que Deus inspira é um profundo respeito. Deus é justo, me ama, cuida de mim, mas se precisar disciplinar, Ele vai disciplinar. Esse temor traz sabedoria. Deus não é um pai frouxo. O pai frouxo cria filhos displicentes. Mas Deus também não é um doutrinador injusto. Deus é amoroso, que traz afeto, sabe educar seus filhos. E por isso eu temo. Eu quero seguir a boa lei de Deus. Eu quero seguir a justiça de Deus. Então Moisés fala, olha, então tema Deus. Porque temendo, você vai cumprir, obedecer. Você vai ouvir e obedecer. E ouvir vai muito além do sentido da audição. Ouvir vai além, eu ouço e acolho. Você pode ouvir que as pessoas falam, entrar por aqui e sair por aqui. Porque não tem nada aqui. Então passa reto. Mas não,
Quem ouve a Deus, entra por aqui, desce ao coração e obedece. Então acolho com o meu coração como verdade a ser vivida. Eu ouço, acolho e vivo. Como consequência, eu vivo bem. Eu tenho uma vida longa. E a vida bem vivida é aquela que permanece e continua. A vida bem vivida é aquela que permanece apesar das adversidades. E continua. E transcende gerações. A vida bem vivida, que Moisés está ensinando aqui, vocês são numerosos. Porque um povo sozinho, um povo que iria entrar na terra prometida, sem gerações posteriores a ele, se eles fossem pequenos, sem ser numerosos, os seus inimigos viriam e tomariam a terra novamente. Eles perderiam guerras, eles não teriam o que plantar, o que colher. E a boa vida é aquela que gera frutos. Talvez você se lembre da pregação do pastor na semana passada. Gerar descendência. E aqui eu falo espiritualmente. A vida boa do povo de Deus é aquela que gera povo, que aumenta aqueles que servem e acolhem a lei de Deus. Não porque você quer um número e uma obrigação, mas porque você entende que vai ser bom para você. Porque se mais gente servindo ao Deus que é justo, que é o Pai bondoso, mais gente temer, mais gente vai obedecer, mais gente vai seguir um caminho justo e reto. Você terá filhos, e seus filhos casarão com gente que é boa. Eles darão netos bons e virão outros. É uma comunidade de bondade, justiça e amor. E eu não falo aqui novamente só de filhos naturais, é de filhos espirituais. Se você olha para as crianças desta igreja, começa a pensar: Deus, eu quero que essas crianças cresçam, tenham amigos bons, que eles tenham casamentos bons, famílias saudáveis. Você começa a acostumar, você começa a pensar isso na sua cabeça, você não para de pensar mais. Você começa a pensar: Deus, eu quero que as casas de Americana sejam transformadas pela lei de Deus. Eu quero que as empresas de Americana sejam transformadas pela lei boa de Deus. Eu quero que os professores de Americana, Santa Bárbara, do Brasil, sejam abençoados pela boa lei de Deus, e eles ensinem bem os alunos, e os alunos saibam e cresçam com justiça. É um movimento que não para, meu irmão. Não tem a ver com um número meu, mas tem a ver com a bênção de Deus, a vida boa. Deus tem uma vida boa para mim, para a sua vida, mas não só para a nossa casa. Tema a Deus. Isso vai gerar obediência. E sem temor, você não consegue obedecer. Você pode até tentar. Você vai sempre buscar o ídolo do seu estômago. Acolhe os seus mandamentos e tenha uma vida longa. Então Moisés no capítulo 4 fala: ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E no 5 ele fala: ame o Senhor, o seu Deus. Ele continua explicando como viver bem. Preste atenção. Ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor, não há outro Deus. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então Moisés falou: a vida boa é essa, ame a Deus com tudo. Talvez seja parecido esse versículo, você já ouviu em algum outro lugar, né? Você ouviu da boca de Jesus. Jesus, ele conhecia o Antigo Testamento muito. E se você for fazer uma correlação de tudo que ele falava, a quantidade de vezes que ele mencionou no Antigo Testamento é gigantesca. Ele conhecia a lei de Deus. No deserto, quando provado, Israel negou a Deus. Jesus, quando provado no deserto, por 3 vezes, ele falou a palavra de Deus, e todas elas no Deuteronômio. Depois você procurar essa história.
Senão não vai dar tempo de eu acabar a pregação aqui. Procura lá, Jesus provado no deserto. Todas as 3 menções de Jesus, respostas para Satanás, a menção da palavra de Deus. Recurso, meu irmão. Isso é recurso. Quando provado, é a palavra que me sustenta. Não são as mentiras de Satanás. Não vai ser a serpente igual enganou Eva, que vai me enganar, não. Porque eu tenho a palavra de Deus. Então vamos lá. Aqui eu coloquei, não sei se está conseguindo enxergar aí. Está conseguindo enxergar? Mas você consegue ver que tem um texto aí ou não? Está bem pequenininho. Mais ou menos. Aqui estão todos os 613 ordenanças que os judeus da época catalogaram. Falaram, essa é a lei de Deus. Então 613 aqui que tem que estar escrito no nosso coração. Está pronto para aprender? 613. Moisés falou, a vida boa é a lei de Deus. Então escreva no seu coração. 8:15, 613. Se a gente rapidinho, você consegue decorar o 613 hoje? Vamos lá? Ninguém nunca conseguiu. Quando Jesus vem, você conhece a história. Ele vem para uma missão, por causa da insuficiência do homem. É cíclico. Uma geração vem, teme a Deus, tenta agradar a Deus, mas falha. Cria uma geração fraca. Uma geração fraca não consegue discipular seus filhos. Seus filhos negam a Deus, voltam a adorar outros ídolos. É um ciclo. Não consegue ser um povo que é a luz para as nações. Não conseguem falar para outros povos como esse povo faz a diferença. Por isso Jesus vem. E a palavra de Deus diz que o próprio Jesus diz lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Se você quiser abrir aí, Mateus 5:17. Pode abrir, a gente vai ler. Mateus 5:17. Jesus, ele fala sobre a lei. Porque o que acontecia era o seguinte, deixa aberto em Mateus 5:17, a gente já vai ler, tá bom? Não esqueci não. Quando Jesus vem, ele começa a sua obra, e a gente, não sei se você lembra, na minha última pregação, Lucas escreve lá em Atos que ele relatou o Evangelho para falar tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Diga aí comigo, fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus não só ensinava, não é uma questão de teoria, é uma questão de teoria e prática. Jesus começou a fazer e ensinar e começou a dar um burburinho lá na época. Tinham as pessoas que eram aquelas que queriam mais agradar a Deus, e eles eram chamados de fariseus. Os fariseus, Jesus bate muito neles, mas eles eram pessoas que queriam muito agradar a Deus, mas eles queriam tanto e não conseguiam, colocavam fardo nas outras pessoas. O objetivo dos fariseus tornou-se muito mais pessoal do que em Deus. Jesus começou a criticá-los. E um fariseu, lá em João 3, chamado Nicodemos, vem à noite conversar com Jesus, para que ninguém veja. E ele começa elogiando Jesus. Jesus já dá não presta atenção nele. E ele fala sobre quem pode ou não entrar no reino de Deus. Todo aquele que nascer de novo. Porque a gente mesmo não dá conta. Só nascendo de novo. Você não dá conta não. Eu não dou conta não. Seu vizinho, a cidade americana, as escolas americanas, as empresas americanas, seus amigos, as crianças crescerão para casar com seus filhos, com as nossas crianças, não vão dar conta. Ninguém dá conta. Já pode ter tentado muito.
Por isso você precisa nascer de novo. Nicodemos fica assustado, fala, mas e aí, faço o quê? Como que eu faço? Jesus fala a Nicodemos, estou falando de coisa simples, que você não entende. Jesus bate forte. Então, imagina você começar a falar de coisa espiritual. Você é mestre da lei. Jesus fala assim, na verdade, no 3:11, João 3:11, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e vocês não aceitam o testemunho. O que Jesus dá lição para Nicodemos é: não adianta seguir uma teoria morta, onde você empurra para os outros e dá lição de moral, e você quer falar para o seu filho, você quer falar para a sua esposa, para o seu marido o que é certo fazer, e ser uma teoria morta, e a gente não conseguir viver. Jesus fala, ó, eu falo do que eu vivo, do que eu testemunho, só que isso vocês não querem, porque eu preciso mudar algo aqui, mudar algo aqui dói, porque para nascer de novo, havia uma promessa, quando Jesus fala dessa questão de João 3, de purificação através da água, uma promessa lá de Ezequiel, em Jeremias 31 e de Ezequiel. Jeremias 31, 33 fala, mas esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Eu acho que esse versículo não é de Jeremias 33 não, é de Ezequiel 36 ao 26, 27, tá? Jesus promete que Ele será aquele que mudará o interior e escreverá essa lei no coração. Como, João? Como? Através da purificação, através do entendimento que não é porque eu consigo ou eu mereço, mas através da consciência que eu posso me achegar a Deus. Porque antes, se a minha insuficiência me afastava de um Deus santo e justo, o qual eu temo, hoje Jesus veio, morre a minha morte, para que Ele ressuscita, para que eu possa ressuscitar e viver uma nova vida. E assim, quando Deus olha para mim, não vê mais injusto, mas vê justo, porque Ele vê Cristo habitando na minha vida. E a partir disso, eu olho e falo, não é pela minha força, mas é na força de Cristo. Ele envia o seu Espírito Santo, renovando o meu coração. E agora, eu ouço a voz do Espírito Santo que fala ao meu coração, e não preciso mais seguir o meu coração. Você pode, você quer seguir o teu coração. Quando você está naquela briga, alguém te dá aquela indireta, assim, bem aqui, ó. Quando está no trânsito, você toma aquela fechada, assim, ó. Quando você é tentado, o teu coração quer continuar ali, quer seguir o desenho do teu coração. Mas se lembre que você tem um novo para dar voz. Para dar voz à bondade de Deus. A lei, o Antigo Testamento, ela é boa. Jesus diz isso. Mateus 5,17. Vamos ler? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, enquanto não passar o céu e a terra, de modo nenhum passará da lei um só i ou um só tio, sem que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado mínimo no reino dos céus. Mas aquele que observar e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Pois vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E Jesus continua, a lei dizia, não matem, mas eu digo, aquele que dizer que seu irmão é idiota, já matou. A lei diz, não cobicem, não tome a mulher do seu irmão, mas se você já cobiçar, eu vos digo, se você já cobiçar, você já adulterou com ela. Jesus não diminui e joga fora a lei, Ele aumenta no nível de justiça, para que entendamos
que não é uma série de preceitos a serem cumpridos, mas é uma vida de justiça a ser cumprida, onde Deus começa a olhar o nosso coração. A lei era dividida nos 603 mandamentos em lei cerimonial, onde havia os ritos de sacrifício, a lei civil, onde eles falavam como ia dividir a terra, como agir politicamente, e a lei moral, que é resumida ali nos 10 mandamentos. Jesus fala, essa lei era boa, por seu tempo. O que Jesus faz é o que? Eu cumpro a lei. Jesus cumpre a lei. E a partir de agora capacita a gente com o Espírito Santo para guiar através dos princípios dessa lei. A gente vai guiando, nutrindo, aprendendo. Não falando, ó, cumpri os 10 mandamentos aqui, eu estou tranquilo. Os outros estão vendo. Mas não, Deus quer te guiar através do teu coração. A grande questão é que o que Jesus vem falar é que não tem a ver com quantos OKs você dá nos 10 mandamentos. Eu cumpri esse, hoje esse não. Mas é o amor a Deus. Quando eu amo, eu temo. É no profundo do meu coração. Quanto mais amo esse Deus com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, eu quero agradá-lo. E não tem a ver o que eu posso ou não posso fazer, mas é como eu posso agradar mais a Deus. Deus, é isso. O que o Senhor quer que eu entregue mais? É isso. O que precisa que eu entregue mais? Não é o que eu posso fazer menos, mas é o que eu posso fazer mais para Deus. Faz sentido para você? Não é uma linha, não, aqui eu pequei, aqui eu não pequei. Não, quero manter-me mais longe possível. Essa é a vida boa a ser vivida. É onde eu combato a idolatria do meu coração. Onde eu tento achar meios para fazer o que o meu coração quer. E não um novo coração que Deus me deu. O fim da idolatria está na consciência. Eu amo ao Deus que me criou, mas eu caí. E consciente da minha queda, eu preciso de uma redenção. E Cristo vem e gera essa redenção. E um dia Ele voltará, consumará todas as coisas. E nós viveremos plenamente em adoração a Ele. A diferença de um discípulo para a multidão é a maneira que eles escutam a palavra. Eu ouvi essa frase essa semana do pastor Ricardo Agreste numa aula. Ele falou, olha, você quer saber como fazer discípulo? Você quer saber como gerar pessoas depois? Olha para os discípulos de Jesus. Jesus ensinava a todos. E a multidão gostava de ouvir Jesus. É gostoso. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas não crentes ouvem pregação de pastores, ouvem músicas cristãs, alguns até gostam de ler a Bíblia, mas a diferença de um discípulo é como eles ouvem, que após ouvir, isso desce para o coração, eu sigo. Eu não fico caminhando, legal, Jesus gosta de Jesus, é um cara legal. Não, Jesus é o meu Deus, Ele é digno da minha vida, Ele é digno das minhas atitudes, Ele é digno de eu continuar o que Ele começou a fazer e ensinar. Eu continuo ensinando. Os discípulos que virão através de você é aqueles que ouvirão virar para o seu coração. Você com responsabilidade deve ensinar e fazer o que Jesus fez. O último, para a gente concluir. Deus é um Deus de gerações. 7. Você entendeu então como as palavras são escritas no seu coração? É através do Espírito Santo, que nos lembra, nos faz viver. Mas Moisés dá um outro direcionamento aqui para o povo, para aquela nova geração. Ensine-as com persistência os seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-a como um sinal no seu braço e prenda na sua testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e dos seus portões. O que Moisés estava falando é o que? A lei de Deus deve virar uma cultura na sua vida. Não deve ser ao domingo, você recebe aqui
como se você fosse outras religiões que você recebe algo e vai embora. A lei de Deus não é isso. Deus não é um Deus impessoal. Ele é um Deus que continua contigo. Lembra? Está no coração. E você continua. E aí você forma novas gerações como? Ensinando. Você foi chamado para ensinar, meu irmão. Lembre-se, Moisés não está falando para Josué, que vamos falar, seria o pastor deles aqui. Não é assim, fale para o pastor Albino continuar ensinando. Fale para o Davi, presbítero, continuar ensinando. Fale para o André, a Sabrina continuar ensinando. Não é isso, é você. Ensine o seu filho. Você ensine o seu neto. Como? Converse com elas. E aqui eu montei um círculo para você entender. Ele fala. Não está dando para ver, né? Tem um violão aqui também. Não vou tirar, senão vou fazer barulho. Mas eu tenho 4 círculos aqui, ó. Jesus fala: enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver à mesa, quando você se deitar, quando você se levantar e quando você estiver no caminho, escreva na porta da sua casa, escreva no portão da cidade. O que Moisés fala é: do quarto, enquanto você estiver deitado no seu mais íntimo, da mesa onde você se assenta e você conversa com o seu núcleo mais próximo, do caminho através da sua porta até os portões da cidade, você gerará um movimento da bondade e da lei de Deus. Você será aquele que dia após dia ama a lei, ama a Deus, ama os mandamentos dele e quer aprendê-los para ensiná-los de forma graciosa, porque ela está no seu coração. É um movimento que vai e avança e avança. É isso que Deus tem para você, meu irmão. É dessa forma que você vai gerar fruto. Não é com meta, não é com o sentido de que eu sou obrigado, mas como o pastor falou na semana, aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Eu não obedeço a Deus porque eu quero uma vida boa. É a bênção de Deus sobre a sua vida, mas não só no seu quarto, porque daí se você quer essa bênção só sobre você, não chegará na sua mulher, nos seus filhos. É contínuo. Quanto eu mais amo a Deus, mais eu aprendo, mais eu ensino, eu gero um movimento de vidas transformadas, um movimento de vida boa. Pois como eu disse no começo, quem não quer viver a vida boa? Todo mundo quer viver bem. Todos que você conhece querem viver bem. Quer viver bem? Ame a Deus. Mão e testa. Amarre na sua mão. Escreva na sua testa. Até coloquei aqui, tem um coração, mas tem um chip aqui. Muitas pessoas acham que o anticristo vai vir colocar um chip no seu braço, na sua mão, na sua testa. Eu não sei muito disso, não. O que eu sei é que a mão e a testa tem a ver com ação e decisão. E a Bíblia usa essa linguagem há muito tempo. Amar a Deus tem a ver com a decisão que você toma, com as suas ações e com a sua mente. O anticristo virá querendo mudar a sua ação e mudar a sua mente. Talvez isso já acontece hoje. Não precisa de um chip para isso. Sua mão para de adorar a Deus, seus pensamentos param de adorar a Deus. Levante no seu lugar. Quero concluir dessa forma. Deus desde sempre quer a nossa mente, nosso coração. A banda pode vir, por favor. Deus não quer um dia seu. Deus não quer um momento que você leia 3 versículos corridos, 3 capítulos corridos e bata a meta. Li a Bíblia. Deus quer que você aprenda, entre, desça para o seu coração e a sua mão, a sua prática, a sua mente seja transformada de modo que você gere um movimento. Mas talvez ela nem desceu para o seu coração ainda. Talvez você não consegue receber da graça de Jesus e esteja tentando há muito tempo cumprir na sua própria força. Eu quero que você feche seus olhos.
Jesus veio por você, meu irmão. Ele te criou, Ele te conhece. Ele sabe o seu deitar, o seu levantar. Ele sabe o que você consegue e o que você não consegue. Ele sabe quantas vezes você até quer fazer o certo, mas não consegue. É por isso que Cristo veio. O que nós precisamos é receber essa graça. Eu quero que você receba a graça de Deus. Receba a graça perdoadora de Deus. Precisamos entender que a graça de Deus, ela vem, nos cura dos nossos medos, nos livra do medo de Deus, do medo que a religião causa, do medo de um apocalipse que castigará a todos. Mas a graça, ela vem trazendo justiça e coloca em nós a justiça de Cristo, e ela vem e nos capacita para começar um caminho de santificação, onde o Apocalipse começa a ser um anseio pela volta de Cristo, e enfim a justiça de Deus, e enfim nós estaremos com o nosso amado. A graça de Deus vem preenchendo o nosso coração. Então comece a receber da graça de Deus, do perdão dEle, do amor dEle, e comece a amá-lo, comece a viver uma vida em amor, andando, vivendo, tomando boas decisões e boas práticas. Deus, eu te agradeço, Senhor, pelos teus filhos aqui nesta noite. Deus, faz-os entender a bondade da tua lei, faz-os entender a tua justiça, faz-os entender o quão bom Pai tu és, quão bons são os teus mandamentos, o quão justo é a tua lei, Senhor. E começa hoje no coração deles movimentos. Eu oro, Senhor, por movimentos começados a partir do coração dos teus filhos. Gerações virão através deles, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por um sentimento de bondade, um sentimento de necessidade da tua bondade invadindo essa cidade, um sentimento de bondade invadindo as nossas casas, um sentimento de anseio pelo bem de Deus para as nossas famílias. Que eles olhem aí fora e falem: eu quero mais do Senhor para essas pessoas. Vem, Senhor, com a tua graça. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Fala conosco ainda.